quem pegou tanto o tema 1 quanto o tema 2, que são vitrificação e curva TTT do aço, deve ter assistido o primeiro, e espero que tenha assistido antes de assistir o vídeo do tema 2 e antes de assistir desse, que é um complemento do tema 1, o vídeo que eu nomeei como tema 1, que ele é a leitura básica de uma curva TTT. Para entender formação de martensita e vitrificação de uma substância que é capaz de vitrificar, é necessário, pelo menos na abordagem que eu estou querendo fazer aqui, é necessário entender a leitura básica de uma curva TTT, tá? Vou falar aí da formação de vidros. Todo material pode ser vitrificado? A princípio, em teoria, sim. A gente vai ver durante a discussão que na prática não é tão simples, não é tão direto, mas em teoria todo material pode ser vitrificado. Por quê? Porque o vidro é obtido do resfriamento de um líquido, desde que esse resfriamento seja rápido. Igual a gente estudou na formação de martensita, você não dá tempo, você aquece, o CCC vira CFC, quem está por dentro aí são os desenhos, são as estruturas, a maneira como os átomos se organizam. Quem não está, dá uma olhadinha lá que vocês têm isso no caderno, repetido mais de uma vez, desenhado mais de uma vez, tá? E quando você resfria essa austenita rapidamente, ela para o processo no meio e se torna martensita. Não chega a ser um vidro. O metal, por exemplo, já ir adiantando, não é uma substância que pode ser vitrificada. Por quê? Porque o vidro, a diferença entre o vidro e o cristal dentro da área de ciências dos materiais é que o vidro é algo que tem comportamento de sólido formado aí pela junção de átomos que estão desorganizados. Ao passo de que a gente chama de cristal, aquele sólido que é formado por átomos organizados, que tem ordem. Então a martensita ela tem uma ordem, porque ela tem a estrutura tetragonal de corpo centrado que a gente desenhou, que é como se fosse CCC, só que mais alongadinha numa dada direção, você pode pensar mais achatadinha na outra, tá? O ponto é que o metal não pode ser vitrificado porque a cristalização dele é rápida, ou seja, a organização dos átomos dele é rápida, Outras substâncias, por exemplo, como o óxido de silício, dependem muito dessa velocidade de resfriamento. Se você resfriar aí um líquido, que para chegar a tornar esse material líquido, a temperatura é absurdamente alta, mas se você resfriá-lo rapidamente, durante o resfriamento você não dá tempo dos átomos se organizarem e ele se enrijece com os átomos desorganizados, formando um vidro de óxido de silício, o vidro geralmente mais comum que a gente tem aí, não é essa substância pura, mas a base dele é essa substância. Já o mesmo material você pode resfriar lentamente e aí vai criar cristais. O cristal de quartzo, por exemplo, é uma das maneiras que esse material pode cristalizar, tá? Cristal de quartzo é muito comum achar na natureza, até em feirinhas de artesanato, que o pessoal faz ele lapidadinho, bonitinho, como enfeite, tá? É geralmente aquele cristal transparente, com aquele formatão mais clássico assim, que tem o pessoal lapida assim para vender, mais ou menos algo parecido com isso aqui, Se você vê numa feirinha de artesanato um cristal assim totalmente transparente, geralmente é o quartzo, tá? Que é o resfriamento lento desse material, e você obtém a cristalização, a organização aí dos átomos, O resfriamento lento do líquido forma um material cristalino, ou seja, com os átomos organizados. O resfriamento rápido do líquido, ele vitrifica, ele se enrijece, mas sem organizar. Então entenderam essa diferença? Resfriamento rápido não deu tempo para organizar, forma algo com átomos desorganizados. Vidro, resfriamento lento, eu dou tempo durante o resfriamento para que os átomos se organizem e formem cristal. Em teoria, se você olhar só aqui, todo o material poderia ser vitrificado, mas não é bem assim. Alguns, mesmo que você aplique um resfriamento rápido, como o aço, ele vai se organizar. Pode se organizar de uma maneira diferente, mas vai ter ordem. O óxido de silício não, ele enrijece desorganizado quando você faz um resfriamento rápido e só se organiza quando você dá tempo suficiente para isso. E aí logo abaixo aqui, já está um pouco rabiscado, porque eu comecei a gravar esse vídeo ontem à noite, mas o cansaço me venceu, então deixei para hoje, Estou gravando aí numa manhã, são 9h20 da manhã agora. Aí a gente pergunta aqui, rápido quanto? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada nesse grafiquinho menor primeiro, esquece tudo que está aqui em cima, dá uma olhada só nesse grafiquinho menor. Olha o que está acontecendo aqui, essa parte de baixo eu não consigo tampar agora, mas dá uma olhada só no gráfico. Isso aqui são dois regimes de resfriamento, tá? Isso aqui caiu na nossa P2 que a gente fez a semana passada.
talvez alguém ainda não tenha entendido, mas Tzinho minúsculo e maiúsculo eu vou falar T grande e T pequeno, tá? T grande sempre temperatura, T pequeno sempre tempo. Olha só, se eu observar aqui essa curva vermelha, desceu da mesma temperatura inicial aqui para essa temperatura final, ao sentido da setinha. Na seta vermelha, levou menos tempo para fazer a descida. Olha o tempinho da descida, não precisa nem pôr número. Num gráfico real, você sabe que esse número é menor do que aquele lá. Olha o tempão que levou o resfriamento azul, tá vendo? A curva tá assim, menos em pé, mais deitado, mas o importante é isso, ó. O resfriamento azul foi tudo isso daqui, ó. Ao passo que o resfriamento vermelho foi apenas este pedacinho aqui. Então, esse aqui é o rápido e esse aqui é o lento, tá? Então, acho que dá para ter essa análise visual aí. Agora, vamos dar uma olhada no que seria uma curva TTT, muito aplicada aos metais, mas a gente pode usar o vidro para pensar nela. Imagina que você tem um líquido que pode ser vitrificado. A gente sabe que não é o caso da austenita. A austenita nem está líquida, né? Ela está sólida, mas aplicaria a mesma lógica. Ela tem um padrão de organização, você vai resfriar para formar outro padrão, tá? Tinha gente que via tratamento térmico e falava, chegou a fundir o metal. Não, ele só mudou para a estrutura de austenita, estrutura CFC, e aí a gente aplica nela o resfriamento rápido para fazer a têmpera, né? E ela vai voltar, ela quer voltar a ser CCC, mas como você dá pouco tempo, ela para ali como se fosse no meio da transformação. A transformação é que é importante. Lá era austenita em outra fase, dependendo da taxa de resfriamento. Aqui vai ser o líquido, né? O líquido, ó, a legenda aqui, ó. Depois eu, né, dou uma visão geral aí do meu rascunho todo aqui para vocês, L líquido, V vidro e S do sólido cristalino, ou seja, o sólido com os átomos organizados, tá? O vidro a gente pode dizer, é complicado falar se ele é sólido ou líquido, porque ele é algo com estrutura de líquido, ou seja, átomos organizados, e comportamento de sólido, porque o vidro não dá para dizer que ele não tem comportamento de sólido, né? Quando eu fazia engenharia, vou até fazer um comentário interessante, quando eu fazia engenharia, antes de terminar aqui a explicação, quando eu fazia engenharia de materiais na UFSCar, né, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Edgar Zanotto, que é uma das maiores autoridades na área de vidros do mundo, né? E ele tem um artigo publicado que pergunta, né, faz uma pergunta retórica, ele vai responder ao longo da publicação científica. Os vidros das catedrais fluem, que tinha uma lenda, e até hoje se você olhar em canais de divulgação científica e tal, vai ter gente que vai falar que os vidros das catedrais antigas europeias, eles escorrem, justamente pelo fato, né, desse vidro ter estrutura de líquido, surgiu essa lenda que os vidros escorriam, que se você tirasse um vidro, vou fazer isso aqui com essa calculadora, tirasse o vidro, imagina que isso aqui é uma placa de vidro, né? A tampinha aqui da calculadora é uma placa de vidro. Se tirasse o vidro de uma catedral europeia e virasse ele de lado, você veria esse perfil aqui, mais grosso embaixo e mais fino em cima. Então o pessoal começou a especular, por conta do vidro ter estrutura de líquido, que ele tivesse escorrendo aqui e por escorrer formasse isso. No artigo do Edgar Zanotto, ele faz a conta disso daqui e viu que leva um tempo absurdo. Eu baixei o livro que eu estava relendo, é um vidro de óxido de germânio, é da ordem de 10 elevado a 30, não lembro se é 32 ou 34, na minha aula o ano passado, acho que é 32, na minha aula o ano passado eu pus 10 a 24 anos, tá? E aí eu estava relendo o artigo ontem, eu não sei de onde eu tirei esse 24, é 10 a 32, ficou bem feio 32, mas enfim. Então quer dizer, se você olhar o 10 com 32 zeros, é um tempo maior do que a idade estimada do universo, que é 14 bilhões de anos, né? Acho que os astrônomos estão com esse número atualmente, pelos vídeos que eu vejo às vezes no YouTube. Então não tem como ter escorrido, tá? Realmente isso é uma especulação por conta da estrutura de líquido, mas o comportamento do vidro é de sólido, tá? Então ele não escorreu. Então por que ele é mais grosso embaixo? Idade média, né? Não dava para fazer uma placa homogênea, mas também o pessoal que mexia com construção civil naquela época já era inteligente. Sabia que se eu pusesse o fino para baixo e o grosso para cima, né, mais peso iria pressionar essa parte de baixo e iria, né, quebrar. É uma curiosidade interessante até para quem for falar de vitrificação apresentar também. Por isso que eu comentei, tá? Então olha só, aqui a gente vai partir do resfriamento do líquido num óxido de silício, certo?
E aí a gente vai fazer o resfriamento rápido. Rápido quanto, né? Pergunto. Rápido para formar vidro, lento para formar cristal, de quartzo, por exemplo. Só que esse rápido quanto não pode ser respondido de uma vez com um número, porque esse número vai variar de material para material. O que você tem que fazer é olhar a curva TTT e observar esses cotovelos. Esse cotovelo é o cotovelo de início de transformação, ou seja, do líquido se tornando um sólido com átomos organizados. E esse laranja. E esse roxo é o de final. Então, algo precisa, isso aqui precisa ser atravessado. Quem assistiu o outro vídeo lembra. Imagina que eu tivesse um líquido nessa temperatura aqui e deixasse ele naquela temperatura só o tempo passar. Olha o que a curva TTT nos mostra, que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Depois de um certo tempo se inicia a transformação, ou seja, ele começa a solidificar e seus átomos começam a organizar. Passa mais tempo, chega aqui, a transformação termina e ele se tornou um sólido cristalino. Mas na prática a gente não vai deixar na temperatura para sempre. O que a gente vai fazer é o resfriamento lento e o resfriamento rápido. Então o cotovelo, que muitas vezes é um nome mais comum dado para isso, que muitas vezes eu chamo de nariz, você tem o nariz de início e o nariz de fim, é que vai nos dar dica se a transformação ocorreu ou não. Olha para o resfriamento rápido. A temperatura cai daqui para cá, sem entrar no cotovelo. Então não ocorre a transformação. A transformação aqui seria a organização dos átomos. Então quer dizer, você está aqui congelando o seu material e mantendo ele com estrutura de líquido. Em pouco tempo você baixou da temperatura que ele está líquido para uma temperatura que ele está sólido, entre aspas, né? Porém, na verdade é o que a gente chama não de estado sólido, mas de estado vítreo. Aquela estrutura de líquido que mantém a estrutura de líquido com o comportamento de sólido. Você travou, por quê? Você resfriou rápido, é igual brincar de estátua, parou. Do jeito que tá, ficou desorganizado, mas como você desceu a temperatura, ele ganhou rigidez. Olha no então, por isso, né, ilustrando o que a gente falou aqui, resfriamento rápido forma vidro, né? V é o vidro, líquido, L é o líquido, tá? Olha o sólido cristalino com resfriamento lento. Você primeiro inicia a transformação, e aí você atravessa aqui o nariz e você termina a transformação. Ou seja, essa curva ela não foi obtida do nada, ela foi obtida de maneira empírica, semelhante aos diagramas de fase, né? Eu sempre discuto com o Francisco, mas não tem um cálculo? Claro, tem um cálculo, você pode calcular através da energia livre de Gibbs, né? Mas é um cálculo extremamente complexo. Para ilustrar, eu acho mais fácil explicar que alguém observou. Alguém deixou o vidro esquentando, o líquido quente nessa temperatura, por exemplo, e viu que aqui não transformava, estava muito quente para transformar. Alguém deixou aqui e viu que ele se transformava um pouco mais rápido. Alguém deixou aqui e viu que ele se transformava um pouco mais devagar. Alguém deixou aqui e viu que aqui ele já estava sólido, só aumentando o tempo, deixando a temperatura constante. Tá? Alguém deixou aqui e viu que aqui também ocorreu uma transformação. E alguém... Claro, isso aqui são previsões, tá? Geralmente é o resfriamento prático. Você mede o início e o fim de transformação, consegue 2 pontos dessa curva. Se você faz um resfriamento aqui, por exemplo, consegue mais 2. Se você faz, né, aqui que eu falo é mudando as taxas de resfriamento. Esses aqui que eu tô falando, fazendo risco, é alterando a taxa de resfriamento, tá? Então seria essa a ideia. Atravessou o nariz pro vidro, organizou. Não atravessou o nariz, não organizou. Quem vai fazer de metais, curva TTT do aço, é exatamente isso. Esse líquido é como se fosse a austenita, ressalto, não é líquida. Quando você resfria rápido, ela meio que congela no meio e forma martensita. Não atravessa o nariz. Na curva TTT do aço tem um outro risco aqui, ó, que representa a transformação em martensita. Não é um nariz, não é um cotovelo, tá? E aí, para voltar a ser perlita lá, que é aquela estrutura listradinha de alfa, Fe3C, alfa, Fe3C, tem que atravessar aqui. A curva do TTT do aço tem mais uma nuance ainda, ela tem que atravessar aqui na parte de cima, mais ou menos da metade desse cotovelo. Isso eu estou pensando no vidro, não, no ácido eutetoide, que é uma composição específica lá de 0,76% de carbono, tá? Mas entendam essa ideia, o cotovelo é o que nos dá a dica, né?